Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 10 de novembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta sexta-feira nós vamos falar de Jó capítulo 18 e 19. Eu quero já ler o texto aqui, que é o texto base desses dois capítulos, que é o versículo 25, aliás, o 25, 26 e o 27 do capítulo 19, que diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro, como anseia no meu peito o coração. Bom, então essa aí é uma declaração das mais lindas que a gente vai ter na Bíblia, e essa é uma menção à vida após a morte, que inclusive durante todo o Antigo Testamento pautou ali a caminhada de muitos outros homens de Deus. Mas vamos falar de Jó, capítulo 18 e 19. Bildade e Jó seguem se acusando. Agora, Bildade, depois da resposta de Jó para ele Bildade novamente entra na história e ele fala com Jó e depois Jó ele responde, São esses dois capítulos aí. O ponto aqui é sempre o mesmo, gente? Acusações completas e as cortesias iniciais, elas foram definitivamente abandonados. Eu vou fazer um panorama geral aqui dos dois capítulos. O 18 ele é bem curto e ele basicamente vai fazer o seguinte: ele vai revelar a animosidade de Bildade, que já começa aqui nos versículos 2 e 3. Olha aí o que o Bildade disse para o Jó: Quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez e depois poderemos conversar. Você é insensato e fala demais, Foi o que o Bildade disse para o Jó. E aí ele continua dizendo, versículo 3. Por que somos considerados como animais e somos ignorantes aos seus olhos? Ou seja, Bildade acusa Jó de os acusar de ser como se fossem animais, Então, esse é o discurso aí do Bildade, e ele vai seguir basicamente isso. Ele vai descrever em todo o seu capítulo, aqui a partir do 5 até o 21, ele vai descrever o homem perverso e sem Deus. Ele vai descrever como que o homem vive distante de Deus, e ele adota no seu discurso algo que eles já têm feito em outros pontos aqui do texto, que é a doutrina da retribuição. Aqui ele não é tão pragmático, porque ele não propõe aqui uma espécie de pragmatismo religioso, Ou seja, o que eu fizer de bom vai ocasionar coisas boas para mim. O que ele vai ensinar aqui, ou o que ele vai propor no seu discurso, é a chamada doutrina da retribuição. O que é? O que eu faço de mal, vem de mal para mim. Então a ideia dele é dizer: Jó, se tem alguma coisa de ruim acontecendo com você, é porque você fez alguma coisa de ruim também. Ele adota essa doutrina, que ela não é uma doutrina bíblica. Jó, a partir daí, então, responde ao Bildade, e juntamente com Bildade já responde também aos seus outros amigos. Ele vai fazer isso lá no capítulo 19. Ele começa o capítulo 19 do 1 ao 6, respondendo a esses amigos. Eu quero destacar aqui o versículo 2, ele fala assim: Até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras, Super suave aqui a conversa dos caras, Um chamou de animal, outro fala que tá esmagando com palavras, enfim. Jó vai nessa direção aqui com os seus amigos, respondendo também ao Bildade. E aí ele vai, aqui, depois disso, começar a retratar a sua própria condição. Ele vai retratar o seu colapso físico. Ele vai dizer ali do seu corpo, como que o corpo dele está destruído por causa da doença, por causa de tudo que aconteceu com ele. Ele vai retratar também o colapso emocional. Ele está, obviamente, em frangalhos emocionais. E também
aqui pela primeira vez ele vai retratar um colapso social muito grande. Olha aí, o versículo 17 e o 18 do capítulo 19, ele diz assim: a minha mulher acha repugnante o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim, até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Então, essa era a vida social de Jó, né, completamente destruído, colapso em todas as suas áreas. Só que ele já elegeu um responsável, né? Quem é o responsável por causar toda essa destruição na vida de Jó? Ele já elegeu o responsável. Versículo 6, capítulo 19, versículo 6. Saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Jó fala, quem fez isso? Deus fez isso comigo. Ele me colocou nessa condição, em toda essa desgraça. Jó vai então retratar a sua condição do 5 até o 22, e aí no 25, do 23 em diante, mas o 25, Jó faz uma declaração absolutamente esperançosa, por incrível que pareça, né? Diante desse colapso, diante de tudo que eu falei aqui agora, fisicamente destruído, emocionalmente em frangalhos, socialmente completamente escanteado, Jó faz uma declaração que é: eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. Uau, que declaração, né? Quem em situações como a de Jó poderia dizer algo assim? Primeiro, de uma profundidade absurda, de uma esperança sem igual, mas também com uma excelente teologia. E aí Jó vai concluir o seu argumento com mais uma de suas referências à morte, né? Jó realmente estava numa situação muito triste aí, versículo 26 até o 29, ele vai falar, né? Depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. A esperança dele é realmente em ver ao Senhor depois da sua morte, porque na cabeça de Jó não há possibilidade nenhuma de a situação dele mudar. Ele estava realmente, como a gente sabe, né? Praticamente toda a fala de Jó, ele termina sempre fazendo menção à sua morte, sempre fazendo menção ali ao que vai acontecer depois da sua morte. Um dos versículos mais amados do livro de Jó, um dos versículos mais citados do livro de Jó, por incrível que pareça, mais citado inclusive do que o do 42:6, né? Eu te conheci de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. O que é mais citado, sem dúvida alguma, é o versículo 25 do capítulo 19, que já lemos aqui. Eu sei que o meu Redentor vive e que no final se levantará sobre a terra. Jó, ele confiava no seu resgatador. Deus, ele é chamado em muitos lugares de o resgatador dos crentes, e Jó, ele estava confiante aqui de que Deus também o resgataria. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas a ideia é realmente de alguém que compra de volta. Jesus, ele assume esse papel no Novo Testamento. Na revelação da nova aliança, a plenitude da revelação, né? Isso que veio sendo mostrado no Antigo Testamento inteiro. Por exemplo, o livro de Ruth é o livro do resgatador. Essa menção em forma de sombra, né, para usar aqui uma expressão bíblica, ela se revela plenamente em Jesus, esse Redentor aqui que Jó clama e que Jó espera, ele se revela na pessoa de Jesus. Jesus, assume o papel de resgatador dos crentes. E o que é o resgatador? O resgatador, ele tem um papel comercial, é isso mesmo. O resgatador, ele compra especialmente escravos. O trabalho do resgatador, ou o papel do resgatador, é de resgatar escravos de volta. Havia leis em Israel muito rígidas com relação à escravidão. A escravidão, ela, lamentavelmente, para dor e para mancha da própria história da humanidade, a escravidão, ela é uma realidade muito triste ainda nos dias de hoje. A gente acha que a escravidão foi completamente banida, mas não foi. Ela está sempre presente, e na época
da nação de Israel, isso acontecia e havia leis rígidas para tentar desfazer os efeitos da escravidão, que é realmente muito cruel. E esse papel do resgatador era muito comum na nação de Israel. Como eu disse, Israel tinha uma lei muito rígida em relação a isso. Agora, quando a gente traz para o nosso caso, quando a gente traz para o papel dos crentes, quando a gente traz esse papel do resgatador para uma questão espiritual, a gente então começa a entender por que a presença aqui, ou por que essa expressão do Jó, o meu Redentor, vive. Bom, primeira coisa, se o papel do resgatador é um papel comercial, de comprar escravos, a primeira pergunta é, nós somos comprados de quem? Será que nós somos comprados de Satanás? Bom, se para sermos comprados de Satanás, ele teria que ser o nosso dono. Mas ele não é o nosso dono, ele não criou nada para ser dono de alguma coisa, né? A ideia que muitos crentes têm às vezes, entregamos nas mãos de Satanás. Não, isso não é feito. Satanás não tem essa autonomia. Só para lembrar aqui, para ser bem fresco, né, na nossa memória, a história do Jó. Satanás precisou da autorização de Deus para fazer o que fez com a vida de Jó. Então, nós não somos comprados de Satanás, nem do pecado. O pecado também não é uma entidade, não é uma pessoa, ele não pode também ser dono de ninguém. Então, de quem nós somos comprados se não fomos comprados de Satanás nem do pecado? Não, nós somos comprados do próprio Deus. Em muitos textos, a palavra de Deus vai se referir a Deus como encerrando as pessoas no cativeiro. É isso mesmo, Deus os prende. A ideia aqui é de que nós estávamos presos à ira de Deus. Lá em Tessalonicenses, Paulo fala que Jesus nos livra da ira de Deus, da ira vindoura de Deus. Então, a ideia é que estávamos presos aqui ao próprio Deus. Então, fomos comprados do próprio Deus, né? Ontem falei sobre Jó, mencionar isso, né? Como me dê as condições de comprar-me de você mesmo, né? Jó fala isso para o próprio Deus. Agora, como fomos comprados? Ok, fomos comprados de Deus como? Nós somos comprados de Deus com sangue, é isso mesmo. É a moeda que paga pela vida. Vários textos na Bíblia também vão se referir a sangue como o valor da vida, ou que o valor da vida está no sangue. A ideia é de que uma vida paga pela outra através do sangue. E qual sangue, né? Não é o nosso, obviamente. Então, é o sangue do próprio Senhor Jesus. Agora, o sangue que o Senhor Jesus derramou, ele não poderia ser, né, derramado de qualquer maneira. Jesus não poderia chegar lá com um recipientezinho cheio de sangue e falar, tá aqui, estão comprados. Não. Essa entrega é feita de duas maneiras: expiação e propiciação. O que é expiação? Expiação é a ideia, um exemplo aqui só para ficar claro, é o bode expiatório. O que é? A ideia de alguém pagar o preço de outro alguém. Então, Jesus entrega o seu sangue como expiação substitutiva, ou seja, o sangue que deveria ser meu, o Senhor Jesus entrega. Mas ele entrega também como propiciação. O que é propiciação? É a palavra propício, favor. Cristo entrega o seu sangue para obter o favor de Deus, para que Deus se torne novamente favorável aos resgatados. Então, ele entrega o sangue dessas duas maneiras. E para que fomos comprados? Aqui nós começamos a entender o nosso propósito. Se fomos comprados porque éramos bonzinhos, então a glória está em nós mesmos. Se fomos comprados porque nos perdemos, todo o propósito do universo passa a ser nós mesmos. Se Deus nos comprou porque Deus nos perdeu, então nós somos o foco da criação. Mas não é isso. A Bíblia diz que nós somos comprados para a glória de Deus. Então, Deus é glorificado quando somos comprados, quando somos redimidos, quando somos trazidos de volta para Deus, comprados da escravidão. Então, a glória de Deus é que vai ser o grande propósito, e por isso encontramos aqui também o nosso próprio propósito. Nós somos chamados a fazer tudo para a glória de Deus, e esse é um ponto importante para a gente se lembrar.
E a terceira questão aqui sobre a redenção, ou sobre o Redentor, é que essa também é uma menção à esperança de vida após a morte. Jó tinha em mente isso. É claro que depois a gente sabe que ele vai experimentar a bênção de Deus antes da sua morte, mas essa era a esperança dele. Agora, o que isso significa para mim e para você? Se fomos comprados, se de fato o Senhor pagou um alto preço por nós mesmos, não precisamos temer coisa alguma. Esse é o grande ensino aqui, né? Quando Jó disse, o meu Redentor vive, é a ideia de uma declaração pública para todos os seus problemas, de que eles não têm poder sobre a vida de Jó. E essa é a verdade que deve encher o coração dos crentes. Se você foi comprado, meu irmão, você pode virar para todas as suas dificuldades e dizer como Jó, o meu Redentor vive. A morte não é mais uma realidade para aqueles que estão em Cristo. E aqui a gente já vai passando aí para a moral da história, a conclusão do nosso imersão de hoje. Os crentes foram comprados por um alto preço. Jesus pagou com seu sangue pelos redimidos de Yahvé. Jesus então nos comprou com esse alto preço, com o seu sangue, e pagando esse alto preço para nos redimir diante de Yahvé. Desafio do Léo, então. Percebemos aqui que fomos comprados. E como comprados, agora a gente é servo. E se somos servos, nós podemos ser servos fiéis ou infiéis. Esse é o ponto e eu quero deixar esse desafio. Que sejamos servos fiéis. Lembrando que fomos comprados para a glória de Deus, e tudo que fazemos redunda em glória para Deus. Então, devemos ser absolutamente fiéis àquele que nos comprou. Tá certo, pessoal? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo. E como eu gosto de fazer sempre à sexta-feira, eu encerro a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Só deixando um aviso importante antes de finalizarmos o nosso imersão de hoje, é lembrar que domingo, às 10 da manhã, nós temos culto de celebração na Igreja Nave, Rua Maria Carolina Campos 28, no bairro Nova Suíça, e você é meu convidado especial, tá bom? Pessoal, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente sexta-feira para todos. Um final de semana abençoado. Fiquem com Deus.